na visualização, mas não vai rolar de eu conseguir compartilhar o meu vídeo e os slides, tem que ser só um de cada vez. Então, vai ser os slides e a gente se vê, então, no fim da palestra. Se vocês tiverem alguma pergunta, enfim. E mesmo lá, eu também não consigo me visualizar, então eu não sei o que está acontecendo na tela. Não faço a menor ideia do que vocês estão vendo na tela. Então, é isso aí, vamos que vamos. Deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação. Pronto. Estão conseguindo ver os meus slides, né? Tá aparecendo. Então, vamos lá. Tudo bem? Bem-vindos à minha palestrinha de alerta de invasão. Ou seja, eu vou contar aqui alguns ataques e histórias, né, de engenharia social, de como eu aplico engenharia social. Para quem não me conhece, eu sou Marina Ciavata, eu sou jornalista, eu sou organizadora de eventos, gerente de... na verdade, eu sou formada em jornalismo, ou seja, eu não tenho um background técnico, por mais que eu trabalhe com segurança hoje em dia. Eu já fui organizadora de eventos, por um tempo organizei o maior evento de hacking e tecnologia do continente, passei um tempo também sendo gerente de comunidades e líder de voluntários, acabei já treinando mais de 1.500 pessoas nessa levada aí. Aí, enfim, me encontrei na engenharia social depois de um tempo organizando eventos, né, e, enfim, absorvendo o conteúdo que eu via nesses eventos. E também conhecendo a galera da área de segurança e tudo mais, finalmente me embrenhei na engenharia social, eu mesma, né? E aí também, depois de passar pela engenharia social, depois de me tornar engenheira social, eu também comecei a ser instrutora de conscientização em segurança, ou seja, né? Comecei a treinar as pessoas, treinar equipes, treinar colaboradores de empresas em conscientização de segurança da informação. Conscientização de segurança é, né, pegar na mãozinha ali e ensinar todo mundo a importância da segurança, como a segurança é aplicada no nosso dia a dia, nos nossos processos, boas práticas de segurança e por aí vai. Isso é conscientização. Uma engenheira social ou um engenheiro social também podem ser chamados de hackers humanos, né? O human hacking é a engenharia social, eu vou explicar um pouquinho mais disso mais para frente. E aí, enfim, eu, né, sempre fui produtora de conteúdo, e nessa fase de conscientização e engenharia social eu dei uma fortificada nessa área, então compartilho muita coisa nas minhas redes sociais, muitas dicas, muitas palestras gratuitas, enfim, eventos que são válidos, livros, dicas. Tudo isso aí eu faço a produção de conteúdo e compartilho nas redes sociais, não importa quais delas, eu meio que estou em todas. E hoje sou head da minha própria empresa, que é a Hecate Inc., que é uma agência de marketing, comunicação, eventos e treinamentos especializada em segurança da informação, então especializada em atender empresas e pessoas da área de segurança da informação e tecnologia. Muito bem, e mesmo eu não tendo um background técnico, né, na área de segurança, mesmo eu não tendo experiência técnica, né, nessa área, a minha experiência humana, por assim dizer, sendo formada em humanas, né, lá, sei lá quantos anos atrás, mais 10 anos atrás, eu cruzei uma vez com o Manifesto Hacker, né, que é aliás, eu recomendo, se vocês nunca leram o Manifesto Hacker, joguem no Google, tá? É facinho de achar, é muito legal, é um manifesto muito, muito, muito interessante, e que traduz muito do mindset hacker que a gente, né, desenvolveu ao longo do tempo, ainda está desenvolvendo, enfim. E tem um trechinho desse manifesto, né, que eu, como uma pessoa de humanas, tendo lido, me enxerguei muito naquilo, me inspirei muito naquilo e me ajudou a fazer a transição da área de humanas para a engenharia social, para a área de segurança per se, né? Então, esse trechinho aqui do Manifesto Hacker é, assim, o meu preferido, que é o meu crime, é o da curiosidade.
O meu crime é o de julgar pessoas pelo que elas dizem e pelo que elas pensam, e não pelo que elas se parecem. O meu crime é o de ser mais esperta que você, algo pelo qual você nunca vai me perdoar. Tem muito mais dentro do Manifesto Hacker, né? Mas esse trechinho assim é o mais especial para mim. Então, foi escrito pelo Dementor, que é um cara X. Depois vocês podem aprender um pouco da história dele, que é legal, que também é legal. Em 1986, ou seja, tem um tempinho que foi escrito, né? E mesmo assim é muito real. Engenharia social, então, que também é chamada de hacking humano. O que é? A engenharia social assume, então, que o erro assume que vai atacar o erro humano, que vai atrás do erro humano, né? Ou seja, pessoas são uma combinação de comportamentos e padrões dentro de um sistema, e esse sistema é a sociedade, né? O sistema, a comunidade onde essas pessoas vivem, que respondem a determinados comandos e, portanto, elas são passíveis de falha, assim como máquinas, né? Então, aqui a gente encara os humanos como faz um paralelo muito importante com o comportamento maquinário. Então, a engenharia social usa de técnicas de manipulação através de psicologia, sociologia, filosofia, análise comportamental, para explorar as falhas humanas e conseguir acessos restritos, induzir ao erro, remover ou inserir informações, roubar equipamentos e por aí vai, né? Então, a engenharia social é a forma de hackear o comportamento humano para conseguir esses acessos. Então, um hacker que vai se focar na parte técnica dos sistemas vai atrás das vulnerabilidades e falhas desse sistema. Um engenheiro social vai atrás das vulnerabilidades e erros dos humanos que têm acessos a esses sistemas, né? Então, aí a gente tem uma imagenzinha com alguns dos ataques mais populares de engenharia social, que é construir pretextos, né, que são personagens que você constrói para fazer a outra pessoa acreditar que está conversando com alguém de credibilidade, alguém de confiança, né? Tem o baiting, que é construir uma isca, né? Enfim, montar uma isca para conseguir atrair a atenção do alvo. O baiting é muito usado em phishing, em spear phishing também. Ambos são atrelados a e-mails maliciosos que você envia, são e-mails que parecem reais, mas não são. Às vezes são imbuídos de links maliciosos, né, enfim, que levam as pessoas a formulários falsos, que vai roubar os dados dessas pessoas, ou, enfim, tem botões que levam à instalação de payloads ou malwares, e por aí vai, né? O céu é o limite aí no que você pode enfiar dentro de um e-mail malicioso. Tem o tailgating também, que eu vou explicar um pouquinho para frente. Whaling, que é uma técnica que deriva do phishing e do spear phishing, que é você mandar phishing para alvos de alto nível. Shoulder surfing, que é aquela pessoa que fica atrás de você enquanto você está digitando a sua senha, ou fica atrás de você enquanto você tem alguma coisa importante na sua tela. Enfim, tem vários ataques aí. Eu vou passando mais para frente para a gente ter mais tempo da gente conversar dos ataques que eu executei, do que a gente ficar aqui tendo uma aula só de engenharia social básica, né? Bom, então, só para vocês entenderem, eu sou uma engenheira social, né? Eu aplico engenharia social em alvos para roubar informações ou para conseguir acessos restritos ou para ter acesso a equipamentos que eu não deveria ter. E a minha especialização em usar a engenharia social, né, em aplicar ataques de engenharia social, é em pentest físico, também chamada de invasão física, que é literalmente eu pessoalmente nas empresas para tentar burlar a segurança deles e chegar, por exemplo, na sala do servidor, ou mexer nos documentos do RH, ou ir lá na área do financeiro e pegar as folhas de pagamento, ou ir no departamento dos diretores e, né, roubar projetos da empresa. Enfim, eu vou fisicamente, né, uma ladra, uma espiã da vida real, contratada para ir lá e roubar a empresa. Importante lembrar que esse trabalho que eu faço, esse trabalho, incluindo tanto a engenharia social
via maquinário, né, via meios digitais como phishing, smishing, etc., quanto a engenharia social, física, tudo isso que eu faço é contratado pela empresa que eu vou invadir. Então, uma empresa não me contrata para invadir a outra, e eu nunca faço esse tipo de trabalho sem um contrato assinado com o cliente, tendo o consentimento do cliente, um consentimento muito claro do que eu posso ou não posso fazer. É importante dizer isso, porque se eu não tivesse isso, eu teria ido para a cadeia já, tá? Porque, obviamente, não preciso aqui relembrar ninguém, invadir propriedade privada, roubo de equipamentos, roubo de informações, espionagem corporativa, ou qualquer tipo de espionagem e sabotagem sem a permissão, consentimento e contrato de serviço, é crime, né? Leva para a cadeia. Então, quando eu sou contratada, então, eu tenho um repertório de ataques. Lógico, eu vou sempre estudar o meu alvo para saber quais os ataques vão ser mais efetivos no alvo. Às vezes, um ataque que funcione para muita gente pode não funcionar para outros. Então, tem que fazer lição de casa, né? Mas mesmo assim, eu trouxe uma listinha assim, dos ataques mais comuns que eu acabo usando e que funcionam bastante, meio que independente do cliente, vamos dizer assim. Então, a gente tem aí o ataque de tailgating, que a gente também chama de carona, né? O tailgating é o termo em inglês desse ataque. Esse ataque consiste em literalmente passar no vácuo de alguém que abriu uma porta. É o famoso segura aí para mim e corre e passa pela porta. Isso é muito, muito, muito útil, porque portas são meio que o principal ponto de acesso de qualquer coisa, né? Então, sala do servidor tem uma porta, provavelmente ali com uma senha, ou com leitura de credencial, ou com leitura biométrica, enfim, né? Por aí vai. Então, o famoso segura a porta para mim. Isso é bem efetivo. Teve um cliente uma vez que a minha missão era chegar na sala do diretor e sentar na cadeira do diretor. E era um prédio, né? Um prédio bem alto. E tinha algumas fases de segurança. Todos os andares tinham catraca para entrar, porta de vidro, enfim, com leitura de credencial. Enfim, tinha toda uma montagem de equipamentos de segurança pelo prédio para prevenir invasores, né? Só que o que acontece? Eu tinha uma credencial falsa que eu fiz, já vou falar daqui a pouco como. Eu acabei entrando da rua para dentro do estacionamento, pegando carona com um funcionário, do estacionamento para o corredor de serviços do lado do prédio. Passei por mais um portão também, pegando carona, e do corredor de serviços para dentro do prédio, não tinha nenhum controle de acesso, né? Eram só escadas de serviço, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Subi pelas escadas de serviço, das escadas de serviço para dentro do departamento que dava acesso à sala do presidente, era mais uma porta, que eu também peguei carona quando alguém abriu a porta. E aí, já dentro do departamento, eu só precisei entrar na sala do diretor, sentar na cadeira, tirar a fotinha, mandar para o cliente e missão cumprida. Isso foi questão assim, de 10, 15 minutos, tá? Foi muito rápido. Então, entradas e escadas de serviço eu uso muito, porque geralmente essas entradas e escadas de serviço, elas não têm controles de acesso muito fortes, porque como as pessoas querem simplificar a vida dos prestadores de serviço, né? Não tem crachá, quase não tem leitor de crachá, não tem câmera, muitas vezes não tem câmera, muito pouco controle nessas entradas e escadas de serviço, né? Carga e descarga, enfim. Então, eu tiro muito proveito, porque geralmente dá acesso ao campus inteiro ou ao prédio inteiro, né? Ou, enfim, as escadas e entradas de serviço têm acessos muito, muito peculiares e muito bons para um engenheiro social que quer invadir a empresa. Visitas técnicas, então, eu deixei aqui. O que é uma visita técnica, né? Quando um cliente fecha um contrato, o cliente pode escolher se eu vou visitar a empresa antes ou não.
Tem cliente que prefere que eu visite, tem cliente que prefere que eu não visite. Os clientes que preferem que eu não visitem, geralmente querem testar os acessos, né? E os clientes que querem que eu visite, geralmente querem que eu roube alguma coisa específica já dentro da empresa, ou que eu tenha missões um pouco mais complexas. Então, como o contrato tem um tempo limitado de serviço, né? Às vezes, se eu perder tempo testando acessos da rua para dentro da empresa, o cliente não consegue o resultado que ele queria, que é saber de dentro da empresa, ou enfim, alguém que já conseguiu acesso para dentro da empresa, consegue roubar alguma coisa específica lá de dentro. Enfim, as visitas técnicas, então, por que eu deixei aqui? Porque quando eu faço uma visita técnica, quando o cliente escolhe que eu faça uma visita técnica e eu volto no dia seguinte, geralmente o meu cadastro já está na portaria ou na recepção. E aí eu só preciso reutilizar esse cadastro. Isso é uma falha, porque se eu fosse um terceiro, ou se eu fosse, enfim, alguém que não deveria estar voltando para dentro da empresa, eu não deveria ter esse acesso, eu deveria ter, de novo, uma outra validação. Então, deixei aqui porque é importante visita técnica, que é esse reacesso com o mesmo registro, né? E-mail falso para recepção também funciona muito bem. Esse e-mail falso para recepção você chega na recepção, você conta uma história triste, né, desesperado, tipo, nossa, tô atrasado, não sei o quê. O e-mail de chamado aí me liberando tá aí na caixa de entrada, a pessoa vai olhar e falar que não. Putz, não acredito, que saco, a pessoa devia ter mandado. Faz o seguinte, me fala qual que é o e-mail aqui da portaria, que eu vou falar para a pessoa reenviar o e-mail me liberando. A pessoa te fala o e-mail da portaria, você vira as costas, finge que vai ligar para a pessoa, ou enfim, vai dar uma volta. Cria um e-mail falso no Google, que demora 5 minutos. Né? Nome de funcionário, nome da empresa, @gmail.com. Vai no Google, procura logo da empresa.png, copia a imagem, coloca na sua assinatura para dar uma credibilidade. Se você quiser fazer um trabalho bem bonito, você também pode ir nas redes sociais e conferir lá na área de check-ins se tem foto de funcionários, geralmente tem. É muito comum que tenha. E aí você pode pegar a foto de alguém lá e colocar na sua foto de perfil do seu e-mail falso do Gmail. Isso aí é um processo que demora 10, 15 minutinhos no máximo. E aí você manda o e-mail falso, você mesma liberando você mesmo para a portaria. Volta na portaria, pergunta se chegou o e-mail. Eles vão ver que chegou o e-mail. Eles não vão confirmar se o e-mail é um e-mail válido da empresa. Porque geralmente as pessoas da recepção são pessoas ou terceirizadas, né? Ou então que não tem nenhum tipo de treinamento em segurança, não passaram pelo aquele processo importante que eu falei, que é o treinamento em conscientização. Então, eles não fazem ideia que eles têm que confirmar a veracidade do e-mail, né? Então, eles não olham para o que tem depois do @. Eles passam ali o olho no nome do funcionário, nome da empresa, antes do @gmail, e beleza, é o suficiente, né? Então, eles abrem o e-mail, que é um e-mail falso, vê que você está liberado e te deixa entrar. Credencial falsa, então, para fazer uma credencial falsa é super simples. Mesma coisa, vai nas redes sociais. Eu deixei ali entre parênteses o OSINT, porque OSINT é uma técnica muito importante na engenharia social. OSINT significa Open Source Intelligence, ou seja, inteligência de fontes abertas. Inteligência que você pode conseguir em qualquer lugar na internet. É informação gratuita e pública, ou seja, que as pessoas simplesmente publicam em tudo quanto é canto, em site, em portal de jornal, em redes sociais, muitos serviços que a gente usa, né, deixam os nossos dados à vista no buscador, né, então se você colocar lá no buscador, muitas vezes você acha coisas que não deveriam estar públicas, mas estão. E aí, se estão públicas, isso não é crime. Você está pegando informação que já está na internet para todo mundo ver. Então, o que eu faço é você vai lá na hashtag, né, nome da empresa, ou lá no check-in da empresa, e vai vir uma penca de foto que as pessoas atrelam ao check-in ou à localização da empresa, inclusive fotos de credenciais das pessoas, né?
Então, como elas não têm ou ignoram um treinamento de conscientização e segurança, elas vão lá e postam o crachazão. Aí vai lá a atacante Marina pegar a foto da credencial, botar ali num editor de imagem, imprimir, colar numa credencial falsa e vou lá, bonita e faceira, entrar na empresa com a minha credencial falsa. E as pessoas vão bater o olho e vão acreditar que eu sou funcionário. Conflito e solução de problemas, então, isso aqui é bem legal. E essa é uma parte bem importante. Se você não tem desenvoltura para lidar com pessoas, dificilmente você vai ser um engenheiro social bem-sucedido, tá? Muito dificilmente. Mesmo que você fique atrás do computador ou atrás de um telefone, você precisa ter desenvoltura social, você precisa ter desenvoltura em ler o comportamento humano e saber responder, né? E uma dessas táticas, né, de saber ler e responder ao comportamento humano e influenciar o comportamento do outro é criar conflitos e já apresentar a solução. Porque isso assusta e alivia a pessoa ao mesmo tempo. Então, isso cria uma conexão com a pessoa. Tipo, putz, eu não acredito, que droga que isso aconteceu. Ai, mas que bom que você tá aqui, vai me ajudar com isso, né? Nossa, que ótimo. Então, cria um vínculo de confiança bem rápido. Improvisação também é muito importante. Eu falei de fazer a lição de casa com o Cint, né, fazer a pesquisa ali com as informações públicas, mas improvisar também é muito importante para o engenheiro social, principalmente porque no Brasil, considerando Terra Brasilis, muitas das nossas coisas não saem como esperado. Os serviços às vezes não estão funcionando direito, é um site que saiu do ar, é alguém que não chegou, está atrasado, está doente, faltou, não está onde deveria estar, enfim, né? Um milhão de imprevistos acontece. Então, na hora do vamos ver, se você não tiver desenvoltura para improvisar a sua saída ou para conseguir improvisar uma parte do seu plano que não deu certo, você acaba sendo pego ou você acaba não tendo os resultados que você gostaria de ter. Então, é muito importante ter essa rapidez da improvisação. Pergunta e resposta, eu coloquei aqui porque é simples, mas funciona literalmente o não. Você já tem, você vai lá no seu alvo, pergunta, o seu alvo te responde, pronto, você conseguiu a informação que você precisava. Quando eu falo isso, as pessoas pensam, não, mas não é possível, as pessoas devem né? A pessoa deve entender que não é para falar isso, né? Ou te passar essa informação. Não, o pessoal não entende, tá? Eu já peguei várias senhas, literalmente perguntando a senha para as pessoas. E deixei também a técnica de perguntar se alguém chamou o TI. Então, se você estiver querendo entrar numa fortaleza com, sei lá, 40 muralhas, portões de aço fortificado, câmeras em toda parte, se você bater na porta e alguém responder e você perguntar se alguém chamou o TI, meu filho, mas todo mundo, no mundo inteiro, a todo momento, em qualquer lugar, chamou o TI. Seja porque o ar-condicionado não está funcionando, a impressora engasgou, a internet está lenta, sei lá, todo mundo chamou o TI, cara, por assim, motivos diversos. Então, se você bater na porta e perguntar se alguém chamou o TI, é muito provável que você vai entrar onde você precisa, encarnando essa pessoa do TI, né? Então, técnicas de roubo e extração de informações aqui, eu tenho as salas de reunião, eu uso muito sala de reunião para extrair informação das pessoas. Isso significa que eu vou lá nas salas de reunião, se a sala de reunião está destrancada, eu entro nela. Ou melhor ainda, se a sala de reunião tem a programação dela pública ou até colada na porta. Isso é maravilhoso, porque aí eu sei quando a sala está vazia e eu sei quando eu vou conseguir usar essa sala. Então, é ótimo. E quando você tem uma sala de reunião, as pessoas acham que você é importante, então as pessoas te dão credibilidade. Isso é muito bom para se você tiver um personagem ali, né, um pretexto seu, que você é alguém fazendo entrevistas com as pessoas, enfim, é ótimo porque uma vez dentro da sala de reunião, elas vão te responder o que você precisa. Áreas comuns também, roubo muita informação de áreas comuns. Às vezes as pessoas fazem reunião na Copa ou fazem reunião no meio da sala de convivência das empresas. Ixi, isso aí, ou no lobby,
o pessoal não entende que informação é uma coisa valiosa e, enfim, né, acaba vazando ela, mesmo sem que um invasor tente muita coisa, porque literalmente você só precisa estar na área comum para pegar muita gente dando sopa. Armários de... Isso eu não preciso nem falar de computador desbloqueado, né? Eu vou falar daqui a pouco, mas enfim, né? Armários de documentos, esses armários de documentos, muitas vezes, ou eles não estão trancados, ou eles até estão trancados, mas a chave está na fechadura, o que não adianta de nada. Ou eles estão trancados, a chave não está na fechadura, mas ela está, tipo, num painel na parede, que também não adianta de nada. Ou então, tá trancado, a chave não está na fechadura, você não sabe onde a chave está, mas a fechadura usada nos armários é tipo aquelas fechaduras super simplesinhas que 2, 3 minutos ali de lockpicking eu consigo abrir. Lockpicking, para quem não sabe o que é a arte de abrir fechaduras e cadeados sem precisar de chave, só usando 2 ferramentinhas. Parece complicado, mas não é super simples. Literalmente, se você for no YouTube, tem tipo aulas de 5 minutos de lockpicking, é bem facinho. Dispositivos... salas destrancadas, então, seguem o mesmo preceito dos armários de documentos. As salas não estão fechadas, se está fechada, está com a chave na porta, se a chave não está na porta, está no painel, ou na gaveta de alguém. Ou então, o mesmo problema das fechaduras, 2, 3 minutinhos ali de lockpicking, eu consigo entrar. Dispositivos destravados, aqui chegamos ao terror principal de todo mundo que trabalha com segurança, ou tem qualquer tipo de acesso a informações, não importam elas quais sejam, sempre tem um infeliz que não trava o demônio do computador, ou não trava o demônio do celular, e deixa lá o dispositivo destravado em cima da mesa, vai tomar um café, né? Vai dar a volta, vai fumar um cigarro, vai no banheiro, sei lá o que vai fazer da vida, e volta, meia hora depois. Em meia hora, se eu peguei esse dispositivo destravado, se eu tô lá dentro da empresa já, meu filho, em meia hora, mas eu destroço esse dispositivo. Eu vou instalar até o plugin do Vampeta nesse computador. Então, né, dispositivo destravado, assim, terrível. Eu recomendo, inclusive, trollar coleguinhas que deixam os dispositivos destravados para trás. Eu acho que é uma lição importante, sim. Né? Inverte o monitor, deixa o monitor de ponta cabeça, bota um papel de parede bizarro, bota uma procura do Google ali completamente, né, bizarra e deixa a pessoa voltar com a tela aberta, para ela aprender, né? Para ela ir aprendendo. Eu não recomendo isso nas campanhas de conscientização, é só se você está ali do lado do seu coleguinha, tá? Nas campanhas de conscientização, o que funciona é dar reforços positivos. Aí é uma outra estratégia de educação. Dispositivos travados, então, uniformes e acessórios. Pessoal que deixa uniforme para trás, ou, enfim, óculos de proteção, ou capacete. Enfim, qualquer tipo de uniforme ou acessório que se eu roubar e usar, vai me identificar como alguém de dentro da empresa. Então, eu roubo, se eu ver dando sopa, eu roubo. Inclusive roubo de dentro de armários, então geralmente eu entro em vestiários também, né? E vou abrindo ali os armários com lockpicking até que eu ache um uniforme, geralmente uniformes da limpeza ou da manutenção, enfim, roubo e uso para passar despercebida ali dentro da empresa, né? E aí temos phishing, vishing e smishing, que são as engenharias sociais mais distantes, né? Não tão físicas assim. O phishing, então, como a gente conversou, são os e-mails maliciosos. Os vishings são os voice phishings, é por isso que tem esse nome, que são phishings em formato de telefonema, né? Então, são aquelas ligações fraudulentas, ligações falsas, né? Ligações maliciosas, tentando roubar as suas informações ou te fazer cometer erros, te induzir ao erro, né? E também temos o smishing. O smishing é o SMS phishing,
que são as mensagens de texto maliciosas, fraudulentas ou falsas, né? Então, são aqueles SMS que a gente recebe falando, sei lá, que o seu CPF está bloqueado, que seu cartão caiu na mão de alguém, e aí você precisa clicar num link misterioso para você destravar e salvar sua vida. Essas mensagens de texto aí que vem sempre com uns links sem pé nem cabeça aí que você nunca pediu, o banco nunca te ligou para avisar. Assim, se você não tivesse recebido essa mensagem de texto, você não ia ter ficado sabendo do desastre. Então, é suspeito. E tem também o ataque de bad USB, talvez alguns de vocês já conheçam, talvez não, mas o ataque de bad USB geralmente é você largar um USB infectado, né, um pendrive infectado, seja com payloads, enfim, com malwares, você larga em algum lugar e vai lá um curioso pegar esse diabo desse USB e vai enfiar na máquina deles. Se você quer ser bem maldoso, você ainda pode escrever no pendrive fotos da festa, ou devolva, por favor, ou, sei lá, folha de pagamento, enfim, né? Para atiçar ainda mais a curiosidade do pobre coitado que vai pegar esse pendrive. E aí fica de lição, pelo amor de Deus, nunca peguem um pendrive que vocês não conhecem e enfim no seu dispositivo. Pode ser, assim, um desesperado que entrou correndo no departamento, ai meu Deus, esqueci de imprimir o trabalho da faculdade, não sei o que, imprime aqui para mim, aí tu bota esse pendrive infeliz no seu dispositivo e pronto, foi infectado. E, inclusive, estou falando isso de experiência, porque é o que eu mesma faço quando eu vou em clientes, eu faço esse papel do universitário desesperado e coloco lá o meu pendrive na máquina dos outros para as pessoas imprimirem um trabalho de faculdade, que na verdade é um malware, né? Manipulação, então, técnicas de manipulação são muito importantes, porque engenharia social tem muito a ver com manipular o comportamento, manipular as emoções, né? Então, influenciar a outra pessoa a se comportar de uma determinada forma, a pensar de uma determinada forma e a te responder do jeito que você quer. Então, a gente usa técnicas de manipulação para provocar e se aproveitar de erros humanos. Dividir para conquistar, isso aqui eu digo, geralmente é mais fácil você atacar alguém sozinho do que atacar alguém em bando, né? Muito, muito mais fácil, porque a pessoa não vai ter ninguém para consultar, é menos suspeito, menos engajamento, a pessoa tem mais propensão a te esquecer depois, enfim. A hora do almoço, então, é muito bom para isso, porque geralmente fica um pobre coitado do estagiário largado para trás, enquanto todo mundo foi comer. Ou então, geralmente, quem fica para trás é um pobre coitado que tem um projeto para entregar no dia seguinte e não, né, tá vivendo só pela deadline. Então, provavelmente essa pessoa não vai prestar muita atenção em mais nada, né? Ou então não vai dar muito tempo enfim, não vai ter muito cuidado com o que ela faz, porque ela está com pressa. Depois do expediente também é um excelente momento para atacar, porque ficam pouquíssimas pessoas para trás, isso se fica alguém para trás, e aí quando não fica ninguém é até melhor, porque aí eu faço a festa, enfim, roubo tudo que tem para roubar, porque as coisas ficam tudo abertas, o dispositivo destravado e por aí vai, né? E aí não tem ninguém para me parar. Construção de credibilidade é muito importante. Então, essa parte de construir credibilidade é um pouquinho de tudo que eu falei anteriormente. Às vezes é uma sala de reunião que você pega, às vezes é um uniforme que você teve acesso, às vezes são conversas que você escutou na área comum, que você pode aprender a falar como as pessoas de dentro da empresa estão falando. Então, de repente, é um projeto que está dando mais dor de cabeça, pode virar para alguém e falar assim, esse projeto, né, nossa, tá doido, tá realmente virando a cabeça de todo mundo. Pronto, você já se misturou ali, você já criou uma empatia com a outra pessoa. E aí a gente vai, então, para falar a mesma língua, que é exatamente isso, é aprender os jargões, é ali passar, né, a fazer a sua lição de casa para aprender como essas pessoas falam, quais são os termos que elas usam, o que esses termos significam. Reconhecimento é muito importante. Então, se você não puder fazer fisicamente o reconhecimento, ou seja, você não pode ir lá no local, dar uma volta no lobby,
ou tirar foto, enfim, se você não pode ir fazer pessoalmente esse reconhecimento, é muito importante fazer esse reconhecimento de forma digital, seja via Google Maps, ou, né, indo no perfil das pessoas que trabalham nesse lugar, vendo as fotos que elas postam desse lugar, vendo as hashtags que tem a ver com essa empresa, enfim. Pedir ajuda é sempre uma boa técnica de manipulação, porque as pessoas tendem a querer ajudar, né? Principalmente no Brasil, que nós temos uma extrema aversão a conflito, então a gente prefere ajudar e se ferrar do que dizer não. Então, geralmente, papéis de trainee, ou de que eu estou coletando feedback, ou que eu sou do suporte, são muito bons para pegar informações ou para, enfim, provocar erros nas pessoas. O que eu digo aqui para quem fala, nossa, mas que horrível, Marina, você está se aproveitando de quem está tentando ajudar. Isso é muito ruim, isso é muito feio, a gente não pode ser assim, a gente tem que ajudar sempre. Eu concordo. Só que existe uma diferença muito grande e que inclusive é uma dica importante de saúde mental e de saúde de comportamento para todo mundo, que ajudar alguém, ser gentil, é diferente de ser trouxa. Muito diferente, muito, muito diferente. Então você pode sim ajudar alguém, você pode sim ser gentil com outra pessoa, você deve, na verdade, devemos sempre ser gentis. E sempre ajudar quem precisa. Mas tome os devidos cuidados. Pense sempre nos passos de segurança. Por exemplo, teve uma vez que eu invadi um prédio que o próprio segurança me ajudou a invadir o prédio. Eu fingi que eu estava carregando peso, fui me aproximando e o segurança perto da catraca foi lá e abriu a catraca para mim. Sem nem que eu tivesse pedido. Então, veja bem, né? Eu entendo a questão da gentileza de ter querido me ajudar porque eu estava carregando peso, né? Supostamente carregando peso, porque eu estava fingindo que eu estava carregando peso. Mas o que esse segurança poderia ter feito para me ajudar e para tomar conta da própria segurança da empresa era ter se oferecido para segurar o diabo do peso enquanto eu pegasse a minha credencial. Se ele tivesse feito isso, eu não teria entrado. Porque eu não tinha credencial, eu era uma invasora. Então, veja bem, né? Você pode sim ajudar, você deve sempre ajudar, deve sempre ser gentil, mas nunca esquecendo da segurança, jamais, da sua própria ou da empresa, enfim, das pessoas ao seu redor. Muito importante, então, ter direcionamento de onde você está indo, onde você quer chegar e o que você quer fazer. Direcionamento é muito importante para não levantar suspeitas, né? Enfim, não... Se você é uma pessoa perdida, muito perdida, alguém vai começar a prestar atenção, porque você supostamente não deveria estar ali. Então, você pedir ajuda algumas vezes é muito diferente do que está perdido, né? Você ter uma ou duas dúvidas, ok, mas contanto que essas dúvidas sejam direcionadas, né? Sempre deixar uma impressão positiva para trás. Muita gente me pergunta, nossa, mas você então deve ser terrível, porque você deve ameaçar as pessoas, né? Ou então chantagear as pessoas, porque você sabe manipular os sentimentos. Eu não sei porquê, mas sempre que a gente pensa em manipulação, sempre que a gente fala de manipulação, as pessoas acham que eu tô, tipo, sei lá, enfiando uma faca no pescoço das pessoas. Ou tentando, não sei, roubar o gato delas, né? Sequestrar as crianças, sei lá. Sempre tem umas pira dessas, assim. Mas a verdade é que manipulação é uma ferramenta de comportamento nossa para a vida inteira e para muitas coisas, e até, inclusive, coisas boas. Então, aqui, a pegada aqui na manipulação com impressão positiva é que o engenheiro social que tem menos probabilidade de ser pego é aquele que deixa para trás uma pessoa feliz em ter conhecido ela. Ai, nossa, que bom, aquela pessoa veio aqui, mas já resolveu um problema, então, ótimo, eu fiquei com essa boa sensação, eu vou esquecer, vou passar o dia e não vou lembrar disso mais tarde. Mas se eu deixo essa pessoa com um problema para trás, se eu deixo essa pessoa assustada, se eu deixo essa pessoa com medo para trás, em algum momento ela pode explodir, ela pode estourar, ela pode agir de forma que eu não previ, né? Então ela pode agir de forma impulsiva. Então, criam-se muitos mais riscos com emoções negativas, né? Então, impressão positiva é sempre uma coisa importante.
Nossa, Marina, mas isso tudo que você falou é terrível. Então a gente vive num mundo completamente cagado, completamente sem esperança, segurança, a gente nunca vai conseguir ser realmente seguro, danou-se tudo. Calma. Tudo tem solução, inclusive engenharia social. Algumas dessas soluções são super simples. Então, uma solução para você lidar com engenharia social, para você lidar com a proteção dos seus dados ou das pessoas ao seu redor, é você sempre desconfiar, é você sempre ter cautela. Nossa, mas isso é tão horrível, eu vou viver desconfiando dos outros, eu vou viver olhando para trás. Gente, eu não sei o que aconteceu ao longo dos anos, mas alguns, acho que a grande maioria não vai lembrar, mas quando a internet surgiu, ninguém confiava em ninguém na internet. Era a mesma coisa de, se você está indo para um bairro desconhecido e você acaba passando da hora e você está na rua ainda, andando na rua, você vai olhar para trás andando na rua, né? Se estiver numa rua escura deserta, você vai olhar para trás. Você vai segurar a chave ali mais forte na mão. Você vai ficar muito mais alerta. Então, a internet não é um mundo fora do planeta Terra, né? A internet é uma extensão do nosso cotidiano, a internet é uma extensão do nosso dia a dia. Então, você desconfiar é bom, né? Você ter um nível de desconfiança saudável é muito bom. Você ter cautela é muito bom. A cautela é um instinto de sobrevivência, né? É aquele pensar 2 vezes antes de fazer uma besteira. É aquele, né, de repente, analisar um pouco melhor a situação antes de se meter nela. Pensar no que você vai falar antes de falar. Pensar em quem você está conversando. Por que essa pessoa está pedindo as coisas que está pedindo. Enfim, né? Ter esse pensamento crítico, essa desconfiança crítica é muito bom. Reportar atividades suspeitas é muito importante. Não adianta de nada você desconfiar, você conseguir desviar de um problema, você conseguir desviar de um golpe e não contar para as outras pessoas, porque esse golpe vai continuar se espalhando, ele vai continuar prejudicando os outros. Então, se a gente não se conversa, se a gente não se comunica, né, se a gente não conta uns para os outros, a gente não tem como atualizar as nossas defesas. E aí, enfim, as vítimas só crescem, né? As vítimas vão continuar sempre crescendo. Então, reportar atividades suspeitas é muito importante, seja para o colega que está do teu lado, para um superior, para o time de segurança, e por aí vai. E aí, né, a gente liga isso com comunicação, muito importante a gente se comunicar, muito importante a gente alertar sempre uns aos outros, estudar golpes, né, prestar atenção em quando as pessoas dizem que passou por um perrengue, passou por uma dificuldade, passou por um golpe, teve dor de cabeça. Isso leva a gente para conscientização e educação. Conscientização vai ali de mãos dadas com educação. Conscientização é literalmente pegar na mão da galera, explicar o que é segurança da informação, por que é importante, por que a gente precisa se cuidar, como que a gente se cuida, como que a gente se ajuda, né? Toda essa parte de educação é muito importante. E pensar sempre que segurança é parte da nossa vida, não tem como correr disso, não tem como fugir de segurança. Assim como a gente usa tecnologia para tudo nessa vida, né? Como você precisa saber ligar e desligar um dispositivo hoje em dia para viver na nossa sociedade, você também vai precisar pensar em segurança, né? Quando eu digo segurança aqui, eu não digo só segurança digital, tá? Eu não digo só segurança de dados, ou a segurança das nossas informações, ou das empresas. Segurança, eu quero dizer aqui, de uma forma bem ampla mesmo, né? Seja pensando na nossa segurança física. Então, a segurança a gente aplica, por exemplo, quando a gente sai de casa e tranca a porta. Segurança a gente aplica quando a gente está entrando num novo relacionamento, mas a gente desconfia, né? Tem um pezinho ali para trás. Não sei, não conheço essa pessoa direito, não tenho... Ou então trago traumas comigo, trago péssimas experiências. Deixa eu pensar direitinho no que eu estou fazendo. Ou ter a segurança de ser... de ser alguém, enfim, assertivo no que faz, ou assertiva no que faz. Segurança é muito ligado com autoestima, né? Segurança é muito ligado com privacidade, como você entende os seus direitos de privacidade. Enfim, segurança é inerentemente parte da nossa vida. Então, eu queria terminar assim.
Eu vou deixar, então, com as minhas redes sociais. Vocês podem me achar em basicamente tudo, usando @Marina Ciavata ou só Marina Ciavata mesmo. Eu estou no Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, LinkedIn, enfim, por aí vai. No Instagram, o Instagram é a minha rede principal. Eu posto muita coisa sobre engenharia social, das palestras que eu estou fazendo, dos eventos que eu vou, enfim, do meu dia a dia de segurança e engenharia social, e nas outras redes eu meio que só replico isso. Posteriormente vou aplicar vou produzir mais coisas para o meu perfil do YouTube, né? Vai ter uma sériezinha de vídeos por lá, incluindo um curso, né, um treinamento de engenharia social básica para iniciantes. Então, se você curtiu, se você gostou, se você queria saber mais, fique ligado que esse curso aí um dia vai sair. Eu estou trabalhando nele. E é isso, pessoal. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Pronto. Eu voltei para a tela, vocês me veem agora? Não tá aparecendo no teu vídeo, não. Aham! Achei o botãozinho. Aí. Beleza, tivemos. A Ângela vai falar agora uma pergunta que já teve, e daí a gente pode... A gente abre para as perguntas aí, pessoal que tiver curiosidade, quiser saber algumas coisas aí, pode começar a mandar a pergunta. E aí, boa noite, pessoal. Boa noite, Marina. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer muito pela sua presença aqui. Nossa, a palestra é incrível, muita informação. E eu fiquei muito feliz quando eu soube que você ia estar aqui. Acredito que você é uma grande referência para todas as mulheres que estão aí envolvidas na área de segurança, né? Então, não sou um bom modelo, tinha... mas representatividade estamos aqui, né? Então, a pergunta aí do Vinícius, ele falou em filmes, séries, e geralmente a figura masculina é a mais presente nessas instruções, em roubos e etc. Não teria uma certa facilidade por parte do gênero? Eu não sei quais os filmes e séries que você está assistindo. Em quase todas, pelo menos, tem algum elemento feminino e ela é uma espiã. Geralmente, as espiãs são retratadas só como femme fatales, né? Enfim, a mulher sensual, a mulher que, né, flerta para conseguir o que ela quer, que isso a gente chama de honey pot, pote de mel. É um tipo específico de ataque. Homens também costumam usar esse tipo de ataque, mas é muito mais usado por mulheres, justamente explorando o machismo, o sexismo da nossa sociedade, né? Eu acabo recebendo perguntas de pessoas que, nossa, mas não é mais fácil porque você é mulher, achando que, sei lá, eu tô flertando com todo mundo que tá passando pela minha frente. E não, a resposta para qualquer tipo de pergunta, se a pergunta é mais fácil sendo mulher, a resposta, como uma regra, é não. Nada na vida é mais fácil por ser mulher. Nós somos constantemente descreditadas, nós somos constantemente diminuídas, ignoradas. Inclusive, isso me leva a um fato bem interessante. A grande maioria das espiãs usadas pela CIA, pelo FBI, enfim, por organizações de inteligência e espionagem ao redor do mundo inteiro, são mulheres justamente no meu perfil, pequenas, né, conseguem se portar de uma maneira mais bem educadinha, e não femme fatales. É até difícil encontrar exemplos de femme fatales no mundo real, porque as mulheres, a pegada em usar mulheres para espionagem é que elas vão ser ignoradas, né? As pessoas simplesmente não ligam se tem uma mulher ali, até hoje, né? Isso é muito triste para nós como sociedade. Mas eu acho, minha opinião pessoal, eu acho terrível que nós vivemos numa sociedade machista, eu acho péssimo para todo mundo, né? A gente só perde com isso. Mas pode ter certeza que eu vou achar os machistas dentro dos departamentos e eu vou tirar proveito desse comportamento e eu vou escrever no meu relatório, inclusive,
vai estar lá. Não suspeitou de mim porque eu sou uma mulher pequenininha, com voz fofinha, pareço novinha, e a pessoa cagou e andou que eu estava pegando todas as senhas na frente dela, no computador dela. Já aconteceu, tá? Não estou inventando. Eu literalmente abri o gerenciador de senhas de um cara uma vez na frente dele e peguei as senhas e tipo, sei lá o que estava passando na cabeça do cara. Não se opôs por algum motivo. E, obviamente, ele foi parar no meu relatório, né? O relatório depois é entregue ou para o time de segurança, ou para o board, ou para o time de RH. O RH também contrata bastante para fazer engenharia social nos colaboradores, né? Enfim, e vai aí para o relatório. Então, se você é do time que acha que a vida é mais fácil por ser mulher... Isso provavelmente vai acabar em algum relatório de alguém, em algum momento. Tempo ao tempo. É uma coisa que eu ensino muito para quem quer ser engenheiro social. Muitas pessoas perguntam, né? Mas, nossa, o mundo de tecnologia é muito machista. O mundo de hacking é muito machista. E nosso mundo é um mundo machista. Nosso mundo é um mundo patriarcal, né? A sacada aí é que hackers vão contra o sistema. Hackers descobrem as vulnerabilidades do sistema para tirar proveito desse sistema. E assim como os hackers humanos encontram vulnerabilidades de comportamento, que no caso são preconceitos, no caso são discursos e posicionamentos de ódio, o que nós, hackers humanos, vamos fazer é tirar proveito dessa falha para conseguir vantagens dentro desse sistema, para conseguir sair com o que a gente precisa sair lá de dentro, né? Então, se você faz parte desse sistema de opressão, de preconceito e etc., pode ficar tranquilo que uma hora alguém vai te achar. Uma hora vai dar bosta. Eu amei a resposta, Marina. Arrasou. Tapa na cara. Verdade. Realidade. Desculpa. Você consegue ver o chat aí? Eu consigo. Eu consigo ler. Agora, ler é difícil, porque tem muita coisa acontecendo no chat. Veja... Putz, pois é, pior que foi bastante. Tá. Então, Ângela, você tá conseguindo ver aí? Ai, pior que travou aqui o meu chat. A última coisa que tá aparecendo é o que eu falei. Tá, então eu vou ler aqui a pergunta para você. Tem uma pergunta do Henrique, ele falou: Marina, parabéns pela palestra, foi muito show. Prosseguindo para a pergunta. Depois de um sucesso ao conseguir burlar a segurança e entrar no ambiente de trabalho, como você avalia quem pode ou qual lugar pode guardar informações e qual postura corporal você adota no caso de uma abordagem? Você está perguntando depois que eu invado, como é que eu acho os meus alvos? Como é que eu acho os alvos que possuem informações lá dentro, é isso? Eu acho que sim, Você avalia o que são elementos chaves ali no... Tá, isso depende muito do meu objetivo, isso depende muito do cliente. Se o meu objetivo, na verdade, não é roubar informações de pessoas, e sim de dentro de salas que pessoas têm acesso, então, cara, 1001 coisas. Onde as chaves dessa sala são guardadas, né? Qual é o horário que as pessoas estão dentro dessa sala? Quem são as pessoas que estão dentro dessa sala? Se em algum momento uma delas vai se distanciar e as outras vão embora, tudo depende muito, né? Não existe uma fórmula mágica para invasão física, não existe uma fórmula mágica para engenharia social. Como eu apresentei aqui na minha palestra, isso são só alguns truques, alguns truques que eu acabo usando em mais de um cliente que funcionam. Mas existe mais uma infinidade de outros truques, de outros ataques e técnicas que você precisa aplicar dependendo de qual for o caso. Então, vou dar um exemplo. Geralmente, eu evito coordenadores. Eu evito diretores. Eu evito gestores. Porque são pessoas com ego elevado. Não só com ego elevado, mas são pessoas que têm mais a perder do que os colaboradores.
Então, eu geralmente evito, eu só vou atrás de colaborador, de diretores, gestores, enfim, de managers, se a minha missão é específica contra eles. Caso contrário, eu não vou atrás, eu evito, porque eles provavelmente vão ser as pessoas que vão tentar me reportar, que vão ter algum tipo de suspeita. E os colaboradores não. Os colaboradores geralmente não têm esse espírito de, né, de proteger a empresa, ou enfim, de proteger a si mesmos. Os próprios colaboradores não se protegem, né? O que eu acho doido, que é meio que a nossa cultura de exploração, né? O colaborador não acha que ele é valioso, quando na verdade é ele que é a minha chave para dentro, né? É dele que eu vou tirar a informação. Então, depende muito. Eu tento evitar a gente que está correndo de um lado para o outro, a menos que a minha missão seja literalmente envolver a pessoa que está com pressa. Eu tento evitar o máximo possível tipos de atrito, entendeu? Que possam colocar a minha missão em risco. Mas aqui depende da missão também. Então, não é uma resposta fácil essa. A gente teria que construir alguns cenários. Legal. É isso aí, então. Angela, manda bala aí. A próxima pergunta é do Marcos. Ele está perguntando assim: Marina, conta pra gente, se possível, qual a invasão ou quais os métodos mais complexos que você já realizou ou utilizou? Olha, os métodos, eles não são assim tão complexos. Uma vez que você entende o básico que você tem que fazer, vai da sua imaginação o quão complexo esse serviço pode acabar ficando. Então, acho que talvez a técnica mais complexa, por assim dizer, da parte de engenharia social seja algumas técnicas específicas de OSINT, né, de reconhecimento. E talvez a parte um pouco mais técnica de construir alguns tipos de malwares, né? Construir um tipo de ataque que liga a engenharia social com hardware hacking, né? Com você ter ali um embed USB com alguns tipos de malwares específicos dentro, e aí você vai precisar provavelmente alguém de Tech Ops, né? De Technical Operations para te ajudar com isso. Por exemplo, que é o que eu preciso, eu não sou técnica, né? Então, quando eu preciso fazer alguma coisa desse tipo, eu vou atrás de um technical ops. Tem um cliente que não é que foi complexo, mas é que a situação em si não era muito favorável e eu acabei tendo que resolver de um jeito doido. Era um cliente que eu tinha que roubar os blueprints. Como é que chama blueprint mesmo em português? Esquemática? Acho que deve ser. Vai ter um nome mais fácil que esquemática. Deus é pai. Não é mapa. Bicho, vocês sabem, né? É um blueprint que é ali. Planta! Isso, planta baixa. Perfeito. Que eu tinha que roubar as plantas de um novo campus que eles estavam construindo. E também, acho que era alguns projetos específicos que eles estavam desenvolvendo, sei lá, eu tinha que roubar uns documentos grandes, assim. E de dentro da área dos diretores, que era guardada, né, por seguranças, enfim, uma área bem segura ali com câmera e tal. E aí, o que eu tive que fazer? Eu esperei todo mundo ir embora, né? Eu esperei depois do expediente, me escondi dentro da empresa, esperei anoitecer, todo mundo ir embora. Fui lá jogar videogame no armarinho. E quando todo mundo foi embora, eu fui até essa área, né? Esperei que o segurança não estivesse perto da porta, entrei. Quase morri do coração, porque as luzes tinham sensores. Então, se eu passasse, né, se eu andasse por ali, as luzes iam acender. Eu falei, se o segurança ver essas luzes acendendo aqui, eu tô ferrado. Então eu tive que me arrastar no chão para as luzes não acender. E aí fui me arrastando de sala em sala,
E aí, quando eu chegava na sala de um dos diretores, eu me enfiava debaixo da mesa, e ali debaixo da mesa eu ia abrindo as gavetas, né? Tirando coisa de dentro das gavetas, tirando documento de dentro das gavetas, até que eu achei finalmente as plantas e os projetos que eu tinha que roubar. Mandei as fotos para o cliente e depois me arrastei para fora. Mas foi engraçado. Não foi complexo, nossa, mas é que foi uma situação bizarra, né? Meu Deus, que loucura, mano. A próxima pergunta é da Gabi. É muito bom lembrar, galera, tipo, você é maluco, se segurança te pega, você vai tomar tiro, você vai presa. Para essas invasões, principalmente as que são mais arriscadas, eu tenho documentos específicos comigo que a gente chama de carta de saia da prisão. Que é literalmente um contratinho ali de 1, 2 folhas, né, com a empresa que me contratou ali declarando que eu sou uma pessoa contratada, que se acontecer qualquer coisa podem ligar para pessoa X, pessoa Y, etc e tal, né? E aí eu ando com essa cartinha no bolso. Então, se dá alguma bosta, eu tenho ali a minha cartinha de sair da prisão. Aí sim, né? Já tem uma carta na manga, então. A próxima pergunta é da Gabriele. Ela tá perguntando assim: você já teve caso em que algum funcionário te reconheceu devido ao seu trabalho como espiã, enquanto você estava em um processo de invasão? Se sim, como foi o andamento? Não, eu adoro essa pergunta, sempre aparece nas palestras. Não, gente, eu não sou famosa desse jeito. Eu não sou famosa desse jeito, e mesmo que eu fosse, tem uma coisa muito doida, né? Uma técnica maravilhosa aí que desenvolveram com o tempo, que se chama disfarce. Então dá para você botar uma peruca, né? Botar umas lentes. Eu tenho lentes também, que eu uso óculos, não preciso de óculos para enxergar. Então, mas eu tenho lentes também que posso usar. E tem, né? Você muda o uniforme, você muda o jeito que você fala, muda o tom de voz, muda, enfim, você, né, se disfarça. 2020, gente. Se hoje a gente tem deepfake, disfarce não é um problema. É verdade, né? Colocar uma peruca ali, cabelo colorido, já era. Exato. A próxima é do Alan. Ele tá falando assim: parabéns pela palestra. E você tem alguma recomendação do que focar para quem tem interesse em começar nessa área? Tenho algumas recomendações. Tem um livro do Mitnick. Eu tenho até ele aqui. Ai, caramba. Vamos lá. Bagunçando minha mesa. Eu tenho o livro esse aqui do Mitnick. O Mitnick é um hacker bem famoso. Se vocês não conhecem, vai dar uma pesquisada. É bem legal a história dele. Foi preso. É um engenheiro social bem grande. Ele foi preso, depois solto para trabalhar junto com empresas de segurança, né, ajudando a pegar pessoas que eram golpistas como ele. Então tem esse aqui, A Arte de Enganar. É muito legal. É um livro bem desatualizado. Ele foi escrito em, acho que uns anos 90, não lembro mais. Eu sei que é um livro bem desatualizado, né? Ele é velhinho já. Ele fala de golpes que envolviam a Telecom, como ela era há muito tempo atrás. Então já mudou muita coisa. Mas ele é muito legal porque tem histórias histórias de como um engenheiro social constrói os seus pretextos, como que o engenheiro social pensa para fazer a lição de casa, né? Dicas de segurança, dicas de proteção também. Então, por mais que seja um livro desatualizado, é um livro legal. E ele conta muitas histórias, então ele vai ensinando isso conforme ele vai contando. Conforme ele vai contando as histórias dos golpes que ele aplicou. Então é bem legal, é uma leitura bem divertida, então, né, independente do seu nível, né, se você é leigo ou se você é avançado, é um livro legal de ler, é um livro gostoso de ler, é um livro fácil de ler, não é um livro técnico horrível que ninguém vai entender. E agora falando de livro técnico horrível que ninguém vai entender, se você gosta desse mundo mais estudioso, que você se afunda em coisas que enfim, né, são do seu interesse, tem esse aqui,
Ixi, não sei se o reflexo vai pronto. De Open Source Intelligence Techniques, do Michael Bazzell. Não sei se vai dar para ler o nome dele, porque ele está bem pequenininho. Mas é muito bom esse aqui para fazer reconhecimento, né? Aquela parte de lição de casa, de estudo das redes sociais, de ir atrás de informações abertas. Enfim, esse livro que é muito bom. O Bazzell é um cara muito bom. Tem livros do Chris Hadnagy também, que é um baita engenheiro social. Você pode também ir procurar Rachel Toback, né? Rachel, T-O-B-A-C. Ela é uma americana muito, muito boa em phishing, em fazer ligações, né, fraudulentas, e ela tem umas técnicas de engenharia social muito legais. Tem bastante conteúdo, para quem tem interesse, tem bastante conteúdo nas minhas redes sociais também. Eu vivo compartilhando esse tipo de coisa, vivo dando retweet nessas pessoas que eu sigo também, enfim, tem bastante conteúdo lá, bastante dica. Muito obrigada pela resposta, bastante conteúdo aí para todo mundo, só ir atrás também. A próxima pergunta é do Christian, acho que já foi respondida. A do Camilo, ele está perguntando assim: é possível que o ladrão, ao estar invadindo uma empresa, usar a desculpa de ser um engenheiro social e conseguir o que procura, já que existem falhas tão bobas como você mencionou? Olha, é possível, mas agora provável eu não sei, né? Esse ladrão precisa ser meio inteligente para ele, né, saber o que é engenharia social e saber que ele pode dar essa cartada. Se ele teria esse nível de conhecimento, é melhor que ele fosse um diabo engenheiro social, né? Mas vamos construir esse cenário aí como se ele fosse um cenário real. O que alguns engenheiros sociais fazem, que eu acho muito engraçado, um dos engenheiros sociais que eu mais admiro e um grande colega meu, que é o Jason Street, que é o representante da DEFCON, é o embaixador da DEFCON Groups no mundo, ele tem uma carta falsa de saia da prisão. Então, ele tem a carta de saia da prisão, e ele tem uma outra carta que é uma carta falsa de saia da prisão. E aí, nessa carta falsa de saia da prisão, que ele mesmo que fez, né, não foi o cliente, ele diz lá que ele é um engenheiro social, invadindo a mando da empresa, mas não tem o contato de ninguém nessa carta de saia da prisão. E dentro dessa carta lá está dizendo, então, se você pegar se você me pegar, você precisa me ajudar para eu poder testar a segurança da sua empresa numa competência completa. Então, a carta, na verdade, que é a que ele escreveu, é para simular se um ladrão fosse pego lá dentro, se o ladrão jogasse esse migué, se ia colar. Então, é tipo um Inception da carta de saia da prisão. E aí, se a pessoa que recebe a carta não cola, né, aí sim ele apresenta a carta verdadeira, que tem lá os contatos e tudo mais, para a pessoa poder verificar que é realmente uma pessoa contratada. Eu acho muito engraçado. Essa pergunta foi boa mesmo e a resposta muito boa também. A próxima pergunta é de uma grande fã sua, é a Beatriz, e ela está perguntando assim, que se aprofundar em livros sobre a psicologia é válido para explorar os erros humanos? Muito válido, muito, muito, muito válido. Psicologia é uma ajuda tremenda para quem quer ser engenheiro social, porque entende muito dos maneirismos, né, dos comportamentos básicos, né, do ser humano, né, do nosso instinto do ser humano. Antropologia também é bacana para isso. Filosofia é muito legal para você entender, para você ir mais para a parte de comunicação, né, de como que a gente constrói os nossos argumentos, enfim, toda essa parte de humanas. Se você não precisa, lógico, né, de uma graduação, mas se você, né, fizer um cursinho ali, ler um livro aqui, assistir um filme colar, né, um documentário, se você ir se alimentando de conteúdo que tem a ver com comportamento, é muito bacana, é muito bom, ajuda bastante. Muita gente me pergunta de leitura fria, né? Tem uma técnica de leitura chamada de leitura fria, de você lê algumas coisas básicas da pessoa e você dizer para ela essas coisas básicas, para ela conseguir se relativizar em você, né? Para ela conseguir se prender no seu discurso.
que é o que usam leitores de tarô, né? Galera que faz mapa astral, enfim, essas coisas assim de reconhecimento rápido e generalizado, é o que se chamam de leituras frias, né? Tem muita gente que pergunta também de microexpressões, que é uma parte mais voltada para o light to me, né? Que é a galera que analisa onde que está a sobrancelha posicionada no rosto, como é que a pessoa, né, virou a boca, enfim. Tudo isso é válido, tá? Mas a grande verdade é que, você precisa pensar no propósito. Para que você vai usar isso, né? Então, tem, por exemplo, a leitura fria. Cara, a leitura fria é um negócio que vai te demandar muito tempo de estudo, porque a leitura fria é um negócio que demora um pouco para você aprimorar. E se você não tem jeito, né, enfim, se você não tem talento para lidar com pessoas, não é um negócio que vai ser bom da noite pro dia. E na hora do vamos ver, você não tem 10, 15 minutos para ficar papiando com um alvo, tá ligado? Depende muito do teu objetivo, mas é muito difícil esse tipo de situação aparecer. E microexpressões, né? Tem até o pessoal que falou do metaforando. Cara, se você quer trabalhar com leitura de comportamento, se você quer trabalhar para pegar né, criminosos e fraudadores, se você quer trabalhar com governo, né, com empresas de inteligência, né, organizações de inteligência, beleza, aí faz todo sentido, porque aí você tem que ser um puta de um leitor de comportamento. Mas para o meu trabalho, por exemplo, meu irmão, na hora do vamos ver, na hora que o segurança tá vindo perto de mim, eu não tenho tempo para ficar vendo se o coordenador tá levantando a sobrancelha 3 milímetros para cima e dando um sorriso torto, tá ligado? Eu tenho 5 segundos para resolver o meu migué. Então, né, na engenharia social aplicada à invasão física, por exemplo, ou até mesmo no telefone, né? Você não tem muito tempo, sabe? Então, mesmo que você seja tipo um expert em microexpressões, você vai usar microexpressões para outras coisas, né, na vida, assim. Mas na hora do vamos ver, na hora da pressão, na hora da improvisação, é muito difícil. É legal de estudar porque são assuntos bacanas, né? Mas a aplicação em si é outra coisa. Certo. A Ângela tá tendo um pouco de problema ali com o chat, então eu vou seguir com as perguntas aqui, falando para você. Tá bom. Você já fez inimizade com alguém que teve que interagir depois de um trabalho? Pergunta do Vitor. Não, eu nunca tive inimizade. O que eu tenho, às vezes, são clientes que se comportam meio mal, né? Às vezes eu tenho clientes que não entendo por que eles às vezes se sentem pessoalmente atacados pelo fato de eu ter conseguido cumprir as missões, que é justamente o motivo pelo qual eu fui contratada. Mas às vezes eu tenho clientes que tentam dificultar o meu trabalho, né, no dia da ação, ou então, né, não consideram que eu preciso fazer pausas, ou que eu preciso ir comer, enfim, essas coisas acontecem, viu? Acontece. Eu sei que é estranho, porque o cliente está literalmente me contratando para invadir. Então, se eu estou invadindo, eu estou cumprindo o meu trabalho. Mas tem gente que, não sei, não liga uma coisa com a outra e acha que é ruim o que eu estou fazendo, né? E aí acaba dificultando um pouco a minha vida. Mas nunca, inimizade assim, por causa das invasões físicas, nunca rolou. Interessante. Próxima pergunta aqui da Beatriz, de novo. Tem algumas perguntas aqui dentro. A primeira aqui é, você vê nos seus trabalhos que as certificações são muito importantes ou conta mais a experiência e conhecimento? Então, porque para engenharia social não tem certificação, né? Pelo menos até onde eu sei. Então não tem como contar com certificação. Pois é. O que conta em questão de certificação é... Tá. Peraí, só um pouquinho. Ela tá falando em relação a awareness, que é... tá. É assim. A awareness tem uma certificação, se não me engano, do SENS Institute, que é uma das maiores instituições de certificação de segurança, né, do mundo. E de pesquisa também.
E eu acho que é a única certificação que tem de awareness, mas eu posso estar enganada. Se o SANS tem, é muito provável que outras organizações de certificações também tenham. De awareness, eu nunca vi ninguém pedindo pela certificação do SANS de awareness. É uma coisa até que bem recente, eles têm até poucas turmas. Então, eu diria que conta mais experiência. Eu diria que conta mais o que você produz, né? O que você já tem produzido. Enfim, mesmo que você não tenha nenhuma experiência, não tenha como comprovar a experiência, vai por com quem você já trabalhou, né? No que você já trabalhou. Se você tem algum canal que você desenvolve o seu próprio conteúdo para ajudar as pessoas, né? Porque, de certa forma, isso vira portfólio. Tá certo. Continuando aqui o que ela falou, ela mandou assim: o gênero não faz tanta diferença, mas o modo como vestimos e a aparência fazem diferença? E seria diferente dependendo da empresa? Tipo, um homem ir mais arrumado e outra mais despojado? Olha, o gênero faz diferença, tá? Tudo faz diferença. O gênero, a cor da pele, o tom de voz, o cabelo, a roupa, tudo faz diferença. Porque você está brincando ali, você está manipulando a resposta a preconceitos. Quando a gente fala de imagem, né? A gente está falando de resposta a preconceitos, né? Então, quando a pessoa bater o olho em você, ela precisa tirar uma conclusão. E aí, quando ela falar com você, né, aí você tem um pouco mais de espaço para que você influencie essa impressão. Mas o ideal é que a primeira impressão ela seja muito certeira, né? Então, depende do que você quer obter. Por exemplo, se eu quiser passar completamente desapercebida, eu vou me vestir de forma mais simples possível. Se eu conseguir pegar um uniforme de limpeza, então, maravilha, porque a equipe de limpeza é completamente ignorada, as pessoas fingem que o pessoal de limpeza não existe. Então, tudo depende do meu objetivo, né? Como mulher, eu acabo tendo que montar os meus pretextos, os meus personagens como personagens passivos, né? Como personagens bonzinhos, né? Como personagens que precisam de ajuda, então trainee, suporte, enfim, papéis um pouco menos agressivos. Se eu fosse um cara, se eu fosse um homem, né? Um homem branco, aí eu poderia fazer papéis de chefão, né, de mandão, tô puto, cadê as coisas que eu pedi, não acredito nisso, nossa, que incompetência, não sei o quê. Enfim, eu conseguiria colocar um pouco mais de pressão usando os meus personagens. Se eu faço isso como mulher, a associação que se faz é que eu sou babaca, né, que eu sou metida, que eu sou insuportável, né? Porque as pessoas têm esse preconceito com as mulheres, que são assertivas, né? Que são firmes, que pressionam os outros. Então, você tem que aprender a manipular as pessoas de acordo com os preconceitos que elas vão ter com você, baseado na sua vestimenta, né? Na cor da sua pele, por aí vai. Então, uma coisa que é muito importante falar é que o que eu, o Mitnick, o Jason Street, o Chris Hadnagy, a Rachel Toback, que são todos esses engenheiros sociais que eu citei aqui, temos em comum, nós somos brancos. Nós temos o privilégio branco, né? Que é o privilégio de não sofrermos com o racismo, né? De não sermos apontados pela nossa cor de pele. E por isso a gente acaba conseguindo os acessos que a gente consegue. Então, uma pessoa negra dificilmente teria os mesmos tipos de acesso. Então, ela teria que montar um outro tipo de estratégia para se aproveitar dos preconceitos, né? Seja, enfim, indo como alguém da manutenção, ou também como trainee, né? Para ter um posicionamento um pouco mais passivo, porque as pessoas são racistas, né? Enfim, teria que ter umas estratégias específicas pro tipo de preconceito que elas sofrem. Infelizmente, a gente não, né? A gente vive num mundo cagado da cabeça e, enfim, né? Engenharia social é justamente sobre manipular o comportamento das pessoas, inclusive
a parte negativa dos comportamentos delas, né? A próxima pergunta aqui é do Gustavo. Ele está querendo saber quantas vezes você já foi pega ou não conseguiu completar o objetivo e qual que foi a mais engraçada. Eu sempre consegui completar os objetivos, tá? Eu nunca saí de cliente sem missão cumprida. Isso não significa que eu não fui pega. É que quando você fala pega, as pessoas acham que eu tipo fui, sei lá, fui presa, né? Ou enfim. Quando eu digo que fui pega, teve 2 vezes. E uma dessas vezes foi bacana, porque o cara que me pegou era um gerente, né, da área acho que do financeiro, não lembro mais. Mas o cara foi super gentil, inclusive eu uso ele até hoje de exemplo em clientes para como você deve abordar um espião, como você deve abordar alguém que você desconfia. Foi 100% gentil, ele me levou me puxou para um canto na frente de todo mundo, me pediu as minhas credenciais, me pediu os meus contatos, enfim, não me deixou me afastar dele e, né, não me deixou usar o meu celular, mas isso tudo sendo muito gentil, né, pedindo, por gentileza, não use o seu celular, etc. Até que eu, né, falei, bom, esse cara realmente, a menos que eu corra daqui, e aí se eu correr daqui vai ser péssimo, porque ele vai chamar a segurança, ele não vai me deixar levantar. Então, ou eu vou ter que começar a ficar mais agressiva na minha engenharia social, o que pode acabar colocando o resto do meu dia em risco, ou eu mando a carta de fora da prisão aqui, e é isso aí. E tive que, né, usar a carta de fora da prisão. Na verdade, não foi nem a carta de fora da prisão nesse dia, eu não usei. Eu dei o contato, eu falei o contato, e ele acreditou e ligou. Mas era uma das minhas primeiras invasões, eu podia mega ter mentido, né? É que eu não queria queimar o resto do meu dia, porque a gente tem essas escolhas, né? Quando o cliente tem tem missões para o dia inteiro, as suas primeiras missões, elas precisam ser muito cuidadosas. Você precisa assumir pouquíssimos riscos nas primeiras missões. Porque senão você acaba ferrando o resto do seu dia, né? Você acaba se queimando para o resto das missões. Então você também precisa ter um planejamento ali de riscos a assumir. Mas uma que foi engraçada foi uma gerente que me pegou. Depois de eu já ter tocado assim um inferno dentro da empresa, eu já era final do dia, então eu já estava com umas atitudes mais agressivas, né? Porque já não importava mais se eu me queimasse ou não, eu já tinha conseguido muita coisa. E aí eu fui atrás de várias pessoas da área dela, né? Sentei com as pessoas, questionei as pessoas, não sei o quê. Ela começou a ficar suspeita. Aí ela me puxou uma salinha e, começou a me saraivar de perguntas. Falei, putz, essa mulher, ela sabe, ela me pegou. E aí eu mandei mensagem pro time de segurança enquanto ela estava ali comigo na salinha. Mandei mensagem pro time, eu falei, galera, acho que ela me pegou e eu só vou conseguir fugir daqui se eu literalmente sair e correr. Vocês querem? E aí eles deram risada, falaram, não, pera, deixa a gente pensar aqui. Eu falei, o cliente tá pensando, isso é uma boa ideia, eu sair e correr. Nunca é. Mas ia ser engraçado, né? Porque a gente já tava no fim do dia mesmo, não ia fazer diferença. Mas decidiram não, né? Aí veio uma pessoa do time de segurança, me liberou. E depois que essa pessoa do time de segurança veio e contou para essa gerente, né, e me liberou, foi muito engraçado, porque a gerente começou a me dar o nome de um monte de gente que eu deveria atacar. Tipo, nossa, não acredito. Então, agora que eu te peguei, moça, senhora espiã, tá aqui essa pessoa, vai lá ferrar eles, vai lá pegar eles. Eu falei, ela tá me usando como arma. Não é assim que funciona, moça. Eu não tô aqui para ferrar seus colegas. Eu sei que foi engraçado. E aí, depois, nesse mesmo cliente, eu não sei se ela comentou com alguém, eu acho que sim, porque ela deve ter se sentido animada. Nossa, peguei uma espinha, que legal. Mas os seguranças
o time de segurança, né, da informação me avisou que os seguranças estavam perguntando por alguém que não era da empresa, que eles achavam que era eu, que eles achavam que a mulher tinha falado para alguém. E eu, assim, já estava no fim do dia. Então, eu estava, assim, sentada no meio do departamento, com o meu computador aberto, tipo, filmando todo mundo, assim, sem disfarçar. E os seguranças vieram, passaram do meu lado, olharam para mim, conversaram entre si, passaram de novo, olharam de novo. Enfim, ficou isso por uns 5 minutos. E eu, zero disfarçando, assim. Eu queria ser pega, né? Eu queria que a segurança me abordasse para eu colocar no relatório lá. Tipo, a segurança, realmente, eles viram uma pessoa ali filmando todo mundo, né? Então, me pegaram. Só que não me pegaram. Eles decidiram ir embora. Eles não sei porquê. Eles, tipo, nossa, essa pessoa que tá aqui no meio do departamento, que não faz parte da empresa, e tá filmando todo mundo, não vamos pegar ela, não. Deixa ela aí. E foram embora. Eu fiquei pra trás e falei, ué. Bom, então tá bom, né? Vou continuar aqui, meus negócios aqui. Eu achei que foi engraçado. Muito bom. Tem que deixar o microfone mutado aqui, porque eu tô rindo muito aqui com essas histórias. É tudo real, gente. Eu queria estar mentindo. Tem umas coisas que a gente queria que fosse mentira, mas é real. Assustador. Aqui, o Vinícius está perguntando para você se, mesmo sendo profissional, você já caiu em alguma engenharia social. Caso tenha, qual foi a melhor já feita? Olha, que eu saiba não, então as pessoas devem ser boas. Mas eu já sofri aquele golpe do cartão trocado, né? Que foi com um ambulante em São Paulo. Eu estava comprando bebida do ambulante. Só que foi uma mistura, foi um pouco de engenharia social, mas que foi mais agilidade, né? Foi mais habilidade manual do cara, porque foi muito rápido. Eu sou muito esperta, né, com, absolutamente tudo, né? Eu dou o cartão na mão das pessoas, eu fico olhando, eu peço para a pessoa fazer na minha frente, ou então eu mesma faço, né? Sempre que eu tenho a possibilidade. E nesse dia, eu não sei por que eu entreguei o cartão na mão dele, mas eu fiquei olhando. E quando o cartão voltou para mim, não era mais o meu cartão. Eu falei, mano, como que esse filho da mãe conseguiu? Eu fiquei olhando. Esse cara deve ser jogador de pôquer, não é possível, porque é muito rápido. Aí deu tempo de cancelar o cartão e tudo mais, mas eu falei, caramba, rapaz, esse maluco aí não precisa ser contratado, viu? Que rapidez. E eu acho que ele usou de dar um desconto pra gente. Eu lembro que o pessoal que tava comigo tava meio fazendo uma amizade ali com o cara. Então eu acho que ele se sentiu seguro ali para tentar mandar o golpe ali, mas cara, eu fiquei impressionada. Essa agilidade aí, tipo aqueles batedores de carteira, tá ligado? A gente tá já no tempo aqui, mas eu acho que vale só mais uma perguntinha que eu acho que isso é interessante. Que o Luan tá perguntando sobre como que ele pode ingressar na área. Ele quer fazer pós em segurança da informação. Uhum. Como que tá o mercado de trabalho para essa área. Eu acho muito interessante, principalmente aqui no Brasil, porque eu não sei muita coisa também, mas eu não vejo muito sobre pentest físico e engenharia social aqui no Brasil. Então, como é que é? Realmente, o mercado brasileiro ele é bem pequenininho, né? É bem, bem, bem pequenininho. Então, e não só isso, mas a maturidade brasileira em segurança da informação é minúscula se comparada com o resto do mundo. Então, tem muito chão ainda, muito, muito chão até que exista, de fato, um mercado de engenharia social, né? O que a gente tem são, enfim, empresas que fazem conscientização em segurança, ou que tem consultores de segurança da informação. Algumas empresas têm Red Teams. Geralmente, dentro dos Red Teams, existem assignments, que a gente chama, né? Existem trabalhos, serviços de ataque de Red Teaming, né? Que vão acabar incluindo engenharia social.
Existem empresas que fazem disparos de phishing, né? Então a gente tem aí o Pescador, que agora foi comprada pela KnowBe4. Enfim, temos aí empresas de segurança que focam mais na parte ofensiva e na parte educacional. Então, por enquanto, no Brasil, é meio que só assim que dá para entrar nessa área. E não é entrar, entendeu? É ficar ali do ladinho e a hora que aparecer algum trampo é que dá para realizar alguma invasão física, mas é bem difícil, bem limitado. Tanto que eu não trabalho especificamente com invasão física só, né? Invasão física é uma das coisas que eu ofereço, mas tem disparo de phishing, tem ligação de vishing, tem disparo de smishing, tem campanhas de conscientização, tem treinamento em segurança, tem um cardápio que tem a ver com engenharia social e educação, né? Então, uma forma de você entrar é você se mirar em ser consultor de segurança, porque aí você vai poder ficar perto dessas consultorias que geralmente aplicam os treinamentos de conscientização, ou então você vai se aproximar do Red Team, que é onde saem as missões, os serviços de segurança ofensiva que podem incluir invasão física. Mas fora disso, assim, no Brasil, eu não vejo muito. Nos Estados Unidos já tem empresas especializadas de invasão física e tudo mais, mas no Brasil, muito chão. É isso aí. Tem uma última perguntinha, que acho que é rápida, que eu também estou curioso. Eu não entendi direito. No caso, quando você entra na empresa, você sempre foge das câmeras de segurança, ou tanto faz. Tipo, você entrou lá, você tem que fugir? Não necessariamente. Não necessariamente. Depende da minha missão e depende do quantos riscos eu quero assumir. Tem empresas, por exemplo, que não adianta, é uma coisa que eu sempre falo, não adianta você ter 1001 equipamentos de segurança se você não vai ter as pessoas devidamente treinadas, se você não vai ter as pessoas conscientizadas, se você não vai obedecer os processos. Porque mais de uma vez eu já peguei empresa que eu entro na sala de monitoramento das câmeras de segurança e não tem ninguém lá, ou o pessoal tá batendo papo. Não adianta, adiantou de quê ter câmera? Nada. Né? E, enfim, tem casos também que eu já pedi para o próprio segurança me levar de câmera em câmera para eu ver onde estavam as câmeras, para eu ter contato, para eu tocar nas câmeras de segurança. Eu poderia ter desarmado as câmeras. Luz, né? Posicionamento, muito lugar que são assim pontos vitais de acesso, pontos críticos de acesso. Sem câmera, ou a câmera tá virada para outro lado. Então, não adianta ter câmera e vai ter câmera para quê? Se você não tá filmando nada que importa. Ou não tá tomando as devidas providências com os vídeos. Não adianta de nada. Justíssimo. Muito obrigado, acho que a gente encerra por aqui. Eu agradeço a todos a participação, o interesse, as perguntas, e também agradeço de novo a Marina por estar aqui. E continuem estudando, gente. É isso aí. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigada. Um abraço aí para a Bia. A Bia estava fangirling, né? E um grande abraço e um beijo para todo mundo que estava assistindo e participou com perguntas. A gente se vê aí pelas redes sociais, pelos eventos da vida. Boa sorte na faculdade. Obrigado, gente. Boa noite.